série que a gente tá fazendo no Prevcast, tem uma semana que ela é para empreendedores e principalmente pra galera que quer começar. Então, quando você me contou sua história, você falou muito sobre a questão do medo, de enfrentar, de ter coragem, o famoso seja forte e corajosa. Ih! E quando você traz isso para esse começo empreendedor, eu gostaria que você contasse um pouco de como foi sua história. E aí a gente vai fazendo aqui uma troca para dar umas dicas, tanto para o pessoal que está pensando em começar, quanto para a galera que daí vem a sua história na questão da transição de carreira. Conta um pouquinho para nós como é que foi. Bom, lá em Minas Gerais, Belo Horizonte, sou de BH. Eu venho de uma família muito simples, enfim, mas muito trabalhadora. E nós sempre trabalhamos muito. Meu pai é eletricista, a minha mãe trabalhava em uma fábrica, passando roupas. E assim, eu sempre sonhei em ser arquiteta. Porque meu pai trabalhava como eletricista e me levava para obra de vez em quando. E aí me encantava aquelas casas imensas, aquela coisa mais incrível, que era tão distante da minha realidade, mas meu pai falava com tanta animação e empolgação, porque era o sonho dele também. Então comecei a me interessar muito, isso desde bem menininha. Então, era o sonho da vida, guardei no coração, quero ser arquiteta. E aí entrei na arquitetura, bonitinha, plena, maravilhosa, entrei, fui super feliz. E aí veio um 360, né? Mudei de carreira, mudei de cidade, mudei de tudo. Então sempre sonhei ser arquiteta. E a minha mãe, ela sempre falava: "Filha, você tem certeza que você quer fazer arquitetura? Porque é um curso tão difícil. Tem certeza? Faz uma coisinha mais fácil." E aí eu me lembro que falei: "Não, mãe, eu vou tentar, é esse." Eu sempre fui uma criança muito medrosa, eu sempre me apoiei muito na opinião dos outros, na opinião dos meus pais. Então, os meus pais, eles sempre me incentivaram muito a tomar decisões muito dentro da caixa. Haja vista minha mãe que falou: "Filha, não faça arquitetura." E meu pai já me incentivava, minha mãe falava: "Não, faz uma coisa mais fácil, é um curso tão difícil." Os meus pais, eles estudaram até a 4ª série. Eles vieram do interior, de uma roça, assim, bem roça, roça mesmo. O meu pai, ele foi espancado até os 16. Assim, ele apanhava bastante do meu avô. Acho que muitos brasileiros passaram por isso. Meu pai fugiu de casa aos 16 e ele foi vivendo a vida. E aí ele veio para Belo Horizonte, foi para Belo Horizonte e lá ele construiu a vida dele. Enfim, então esse é o contexto onde eu cresci, e num contexto muito religioso. E foi incrível também, os meus pais sempre me apresentaram Jesus de uma forma muito linda. Então, né, teve esse contexto religioso muito tradicional. Teve também essa criação dentro da caixinha demais, né, de tomar decisões mais certeiras, mais cautelosas, mais cuidadosas, mais seguras. E ainda assim, me apresentaram Jesus de uma forma muito linda. Meus pais, eles sempre tiveram uma espiritualidade muito forte com Deus. E isso foi me apresentado desde criança. Coloca Jesus em primeiro lugar. Coloca Jesus em primeiro lugar. E em um certo momento eu não entendi como eu poderia sair da caixa, como a espiritualidade estava ali, como elas se ligavam, né? Como que eu posso ter na Bíblia um Deus que fala que os meus sonhos vão se tornar realidade, sendo que eu tenho pais que falam que eu tenho que acreditar em Jesus e que ele é a fonte de inspiração e de vida, de força, de garra, de coragem, né? Que tem mais de 366 vezes na Bíblia que Jesus fala, que a Bíblia fala: "Não temas, eu sou contigo." São 366, porque Jesus já sabia que a gente ia temer o tempo inteiro. E aí eu escolhi fazer arquitetura, fui com medo, sem medo, Você comentou daí dessa foi. questão que eu achei bem interessante de como que eu consigo pensar fora da caixa e, ao mesmo tempo, estar amparada de uma maneira religiosa, vamos pensar assim. Como que você conseguiu alinhar isso? Porque eu vejo muito essa questão do tipo, ai, eu não posso pensar muito fora da caixa porque senão eu estou pecando e vou pro inferno. É muito assim, sabe? Ou eu penso dentro da caixinha, ixi, coloquei o dedo fora da caixinha, pronto, vou pro inferno. E como que foi você equilibrar isso, antes até mesmo da gente entrar nessa parte da arquitetura? Olha, por muito tempo foi uma relação de medo, de temor, mais de temor do que de amor a Deus. Isso é um fato. Era incoerente para mim, e eu fui entender isso há pouco tempo. Era incoerente para mim, fui entender que era incoerente há uns 2 anos atrás, que o mesmo Deus que fala que os meus sonhos vão se tornar realidade, que eu posso conquistar o que eu quiser, ele me dá segurança para isso. Então, eu preciso romper esse tradicionalismo.